Olá, boa tarde. Nosso bate-papo ao vivo começa agora. Também falamos sobre o comércio de Belém. As vendas de fim de ano não foram satisfatórias para o setor. Joy Colares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, vai falar o balanço sobre este período e falar sobre o planejamento para driblar a crise em 2017. Joy, boa tarde, obrigada pela presença. E vamos falar um pouquinho a respeito do que foi fazer uma retrospectiva, começar fazendo uma retrospectiva, o que foi 2016 para o comércio. Quando tu fizeste a chamada para o blog, o que aconteceu? Eu acho melhor falar o que não aconteceu, que foi exatamente o consumo, né? O alerta para o setor de varejo, ele acendeu em dezembro de 2015, quando na semana do Natal, contrariando a todas a história anterior do varejo, se começou a ter promoções, tá? Nós tivemos um 2014 que eu não preciso dizer o que aconteceu com relação à política, e todo o movimento feito pela candidata que queria a reeleição e acabou conseguindo, acabou transformando a economia, porque represou todos os índices, represou energia elétrica, represou reajustes e depois do sucesso nas urnas, liberou tudo em menos de 60 dias. E isso criou um complicador grande na política econômica do país, que acabou com o resultado que deu em consequência direta para a relação com o seu posto de presidente. Daí, a economia ela é muito sensível a qualquer mexida que se faça, ela é retroalimentadora. Ou seja, se você tem investimento, você tem atividade empresarial. A atividade empresarial gera necessidade de mão de obra. Necessidade de mão de obra gera renda. Renda gera consumo, consumo gera imposto, que vai gerar de novo a atividade, principalmente do Estado, enquanto investimento, que fica, o empresariado ele chega depois, o Estado sempre vai na frente com o investimento e o empresário vai chegando, se apropriando daquela infraestrutura feita pelo Estado e vai fazendo os seus negócios. No momento em que houve uma ruptura, tá, do crédito, e todo o governo Lula, todo o governo Dilma, ele foi incentivador do crédito, porque pegou a segunda parte do governo do Fernando Henrique Cardoso, que sedimentou a economia. O varejo viveu 6 anos de expansão, que foi a segunda parte, os 3 últimos anos do Fernando Henrique e os 4 últimos anos do Lula. 7 anos, então, de dinamismo. Lula aproveitou, sabiamente aproveitou a solidez que o Fernando Henrique entregou para ele em termos de inflação, investimento, organização do Estado, e se desenvolveu. No segundo mandato, ele já ficou mais preocupado com a reeleição, a manutenção do partido no governo, e começou a fazer medidas populares. Essas medidas populares, elas podem ter um cunho social muito grande, mas tem o ditado: não existe almoço grátis. Alguém está pagando aquele almoço. Como o preço foi pago em 2016, começou a ser pago em 2016. Não, começou a ser pago no final de 2014. Como o governo não tem dinheiro, o governo usa o dinheiro da população, dos cidadãos, que através do seu imposto, através da sua renda, paga os impostos, e aí gera, mas o governo não gera dinheiro, ele não gera renda, ele paga salário, mas não gera renda. E isso foi muito importante, o pagar salário, principalmente no estado do Pará. Então, a partir de 2014, começamos a ter problema onde? No crédito. As pessoas até então foram incentivadas pelos diversos planos do governo, foram incentivadas a comprar a casa própria. E aí são 180 meses, 15 anos. Tu já pega uma parcela do teu consumo e já vai ter 15 anos que usar aquele salário para aquilo. Foram incentivadas a comprar veículos, tá? Então até 2014 os juros ainda estavam baixos,
Então se comprou carro em 50, 48, 60, 72 meses. Como os carros melhoraram e a durabilidade desses veículos hoje não é mais só de 3, é 5, 6 anos, então as pessoas estão com carnês de pagamento de veículos aí. Então pega mais um pedaço da tua renda e separa para consumir. Foram incentivadas a trocar as televisões para assistir primeiro a Copa do Mundo, depois para assistir às Olimpíadas, aí compraram televisores de 32. Começou com 32, depois passou para 38, 42, 46, hoje já está em 70 polegadas e tem muita gente que comprou esses televisores. A Aracy fez um trabalho na cozinha de muita gente e aí se viu que precisava trocar a geladeira, precisava trocar a máquina de lavar, precisava trocar o fogão e a linha branca, obrigado Gisele, a linha branca, a televisão está na linha marrom, a linha branca, e compraram, se endividaram, trocaram os móveis de sala, os guarda-roupa, foram incentivados por 14, 20 prestações. Como o brasileiro não está acostumado a fazer planejamento, as prestações vão se acumulando. E o uso do cartão de crédito, que hoje é o grande vilão da economia brasileira. Porque o cartão de crédito, com a inadimplência das pessoas e com a cobrança dos juros altos, o que está acontecendo? Ele está tirando dinheiro do consumo através dos juros. Então você está tirando o dinheiro do consumo para jogar para o sistema financeiro, para os bancos que já têm uma concentração de renda. Eu digo hoje, eu falo e tenho dito no meu depoimento, que é impressionante, porque agiotagem é crime. Mas o que os cartões de crédito fazem, cobrando juros de 480%, 490%, 500%, é muito pior que a agiotagem, é uma atividade legal hoje. Tem um movimento aí para acabar com isso e talvez a gente chegue lá. Mas então, as pessoas começaram a ter as suas rendas comprometidas. E aí, com a diminuição do consumo, começou a haver o desemprego. E aí o desemprego chegou aos números 12 milhões. Infelizmente, eu não tenho uma notícia boa, acho que isso aumenta mais. Até julho de 2017, nós devemos ultrapassar os 13 milhões de desempregos no Brasil, o que é muito preocupante, o que mostra ainda uma dificuldade da recuperação da economia. O varejo foi o último. Do outro lado, você tinha, como o consumo é elevado, você tinha uma oferta muito grande de estabelecimentos comerciais, de lojas. Então, tivemos o fechamento de várias lojas. Enquanto você tinha uma demanda aquecida, era um pouquinho para cada uma e acabava que todo mundo comia um pedacinho desse consumo. Mas com a retração do consumo, algumas lojas foram fechando, não tinham mais condição. Então, além do desemprego pela fechamento de loja, nós tivemos o desemprego pela retração da construção civil, nós tivemos o desemprego em questão da demanda de serviços, porque se a sua renda está comprometida, você não demanda serviço. A Aracy sabe que o serviço dela é supérfluo, vamos dizer, né? Para alguns são necessários, mas é o tipo do serviço que num aperto de renda eu já não contrataria. Então, todos esses fatores levaram ao que aconteceu. Começou em 2014 e aí tivemos um 2015 desastroso na economia, o que empurrou e levou 2016 para baixo. Então, é melhor falar do que não aconteceu, o consumo. E por quê? Porque a inflação foi elevada com os custos de energia elétrica que tiveram seus fatores de reajuste liberados pós-eleição de 2014, o aumento da gasolina, que foi forte, isso influencia principalmente para nós que estamos aqui na região norte, porque dependemos de frete, porque a maioria das mercadorias não são produzidas assim, principalmente alimento. Infelizmente, temos um estado enorme, 1.250.000 km². Temos terra roxa na região de Altamira, que temos hoje a maior produção do cacau, mas a gente não produz verde.
verdura, a gente não produz tomate. Nós temos um ensaiozinho aqui perto no cinturão de Belém, em Santa Isabel, mas que não dá para abastecer a nossa população de 1.400.000 habitantes em Belém e 2 milhões e pouco na grande Belém. Então, tudo nosso vem de longe, é frete. Então, o custo do combustível. Às vezes o frete fica mais caro que o produto. O frete, em alguns produtos, sem dúvida nenhuma, que ele é mais caro. Tivemos a redução da renda, os juros ficou caro. A Selic foi para 14,25%, isso reflete no financiamento, ou seja, você ia comprar uma geladeira em 6 prestações e pagava 50, com juros altos vai para 55, somado com as outras despesas que já tem, então houve uma retração desse consumo. Então, 2016 já foi inesperado? Não, era absolutamente esperado que isso acontecesse. O que se estava lutando contra é fazê-lo o menor impacto possível, e aí do ponto de vista do empresário foi, claro, primeiro você tem que reduzir o teu custo administrativo. Aí você mexe em horário de funcionamento, você mexe em regalias, você deixa de usar o copo descartável, ou compra o copo de vidro, ou pede para os funcionários levarem, e vai retraindo o custo. Só que tem um momento que, a partir dali, tu não tens o que diminuir, porque senão a empresa não funciona. A tua margem de lucro, você vai baixando, mas chega no momento que ela é zero. Né? Então, se chegou a última coisa que o empregador faz, porque não é fácil. Primeiro, é caro em termos econômicos, mas muito mais caro é em termos emocionais, principalmente para o pequeno empresário. Porque quem é dono de um grande negócio que tem 14 mil funcionários, 2 mil funcionários, olha, demite o funcionário da matrícula número tal. E demite sem nenhum. Mas a nossa região, o nosso comércio de Belém, ele é de pequenas empresas. Então tem ali o convívio do dono com o funcionário, e não é fácil, emocionalmente falando, você chegar e demitir um funcionário. É uma coisa muito doída para o empresário, principalmente aquele que é empresário na concepção, ou seja, um empreendedor que quer... aí você vê que não é só ele, que atrás dele tem a família, né? Tem a questão social, o custo da família, que é importante. Então, todos esses fatores levaram a esse momento que nós estamos vivendo. E aí você tem a questão dos investimentos, que o próprio Estado, a capacidade do Estado do Pará, e diga-se de passagem, o Estado do Pará, um esforço muito grande do governador em manter a força de trabalho empregada do Estado, são 130 mil funcionários. O fato do Estado ter pago o seu 13º em dia, seu salário de dezembro em dia, ter mantido, foi fundamental, porque são 130 mil funcionários consumindo, e respectivamente suas famílias. Diferentemente de muitos estados que a gente tem visto aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, estados grandes, Minas Gerais, que estão efetivamente falidos, e o funcionalismo um custo social muito grande, a gente conseguiu manter, mas foi a muito custo, e muitos não conseguiram terminar o ano de 2016. Você tem ali pelo bairro de Nazaré, um local que já foi disputadíssimo em termos de ponto de comércio, que é Braz de Aguiar e Transversais. Ali tem hoje quase 100 lojas, pontos que outrora foram disputados no leilão. O locador tinha o poder de dizer quanto queria cobrar, hoje estão vazios e sem nenhuma perspectiva no curto prazo de que isso mude. Bruno? No comércio também tem lojas fechadas, né? Isso também o comércio lá, apesar de não ser um o espaço comércio valorizado. tem um agravante, que é o ambiente, né? Também por uma questão social, aí bastante discutida e bastante trabalhada, você tem o agravante esses prédios da João Freire de Santo Antônio, eles já foram comerciados em milhões de dólares. Hoje você também não consegue locá-los, de um lado pela situação econômica, do outro pela região. Há uma promessa
muito grande e a gente tem todo o apoio do Sindicato dos Lojistas, tem todo o apoio do CDL, da Associação Comercial, da própria Associação de Ambulantes, que junto com o prefeito Zenaldo Coutinho, que teve um problema muito sério também de receita, porque não recebeu do governo federal nenhuma transferência no ano de 2016 e ele tinha um grande problema para resolver, que era a questão do BRT, e agora o centro comercial, nós estamos juntos aí, empenhados em devolver para a população aquele espaço que é fundamental. Essa questão do reordenamento vai ajudar, então tu achas que pode ajudar? Sem dúvida nenhuma ajuda, porque é o ponto de destino do comércio de Belém, muita coisa está centrada lá, muitas atividades, a base é ali e vai ajudar sem dúvida nenhuma. A gente está contando com isso para resolver o problema do nosso comércio como um todo. A gente tem participação do telespectador, não é isso, Dani? Sim, o Alex Barata do Marco, ele pergunta qual a sua opinião sobre o fechamento de 2 grandes lojas de supermercados aqui em Belém e o que isso implica para a economia paraense. Na verdade, nós não tivemos o fechamento dessas empresas, nós temos uma readaptação dessas empresas. Como eu falei há pouco, demitir é muito ruim para o empresário e fechar uma loja dói muito no coração. O empresário só chega a fazer isso quando ele é efetivamente necessário. É igual como um diabético portador, uma pessoa portadora de diabetes que tem que sacrificar um membro para poder manter a vida. O que está sendo feito, o que está acontecendo é uma readaptação do negócio. Várias unidades que não são lucrativas estão sendo fechadas, né, pelas 2 redes locais, que também nós no sindicato fazemos o que for preciso para ajudar, porque são 2 redes locais. É importante que o nosso varejo se mantenha. E referências, principalmente ali no centro comercial. E de referências, que esse varejo se mantenha forte, porque senão nós vamos ser invadidos pelas redes nacionais e vamos na verdade, transferir renda, e é importante que seja aqui. Então, estão sendo readaptadas, tá? E as lojas que estão sendo fechadas são necessárias. Agora, não se fala em falência das empresas, se fala em fechamento de algumas unidades e que elas, com certeza, pela história, pelo legado deixado pelos fundadores, são 2 famílias que são tradicionais no trabalho, são 2 famílias que são reconhecidas como trabalhadoras e não são aventureiros. Ambas, uma celebrou 50 anos ano passado, a outra já está indo para 60 e poucos anos, ou seja, tem trabalho aí colocado e é um momentâneo da economia. Agora, Joy, você muito falou dessa história da questão da demissão. E qual é, assim, a visão mesmo do que fazer, né, para esse trabalhador? O segredo é a qualificação? Como é esse trabalho? Sem dúvida nenhuma. O empregador qualificado, eu posso até te dizer que tem vagas abertas não preenchidas, porque muitas empresas não conseguem o funcionário certo para aquelas vagas. Então, essa é uma questão muito preocupante. Nós temos dentro do sistema sindical, por exemplo, atribuições fundamentais para um funcionário, para uma pessoa que quer se candidatar a um cargo no comércio varejista. Depende do setor. Por exemplo, se for no atendimento, é comunicação. É comunicação, conhecimento, procurar conhecer o produto. O que a gente verifica é que há uma falta de comprometimento, principalmente do jovem, em procurar essa qualificação. Ele acha que é fácil, que não precisa, tem as redes sociais, tem pouco compromisso com o horário, pouco compromisso com as normas da empresa, pouco compromisso com o conhecimento do produto e acha que está ali. O comércio sempre, eu não sei fazer nada, vou procurar um emprego no comércio. Hoje não é mais assim, porque para o atendimento melhorar, o consumidor está muito exigente.
As tecnologias cada vez são mais empregadas, isso é uma grande preocupação pro varejo. Algumas pessoas com mais de 40 anos, né, assim que você falou há pouco, lembram que antigamente você entrava numa loja, a mercadoria estava atrás de um balcão, você tinha um vendedor para atender, para aviar, como se dizia, aviar aquela tua demanda. Aí esse vendedor, ele tirava uma nota, te destacava as duas primeiras, te dava a segunda via. A primeira nota acompanhava a mercadoria, que era levada por um atendente, que só fazia levar a mercadoria por pacote. Você, com a nota segunda via, ia no caixa, tinha um caixa para te atender, você pagava e ia lá no pacote, que era quem embrulhava a mercadoria para te atender. Ainda tinha aquele filme. O vendedor, o atendente, o caixa e o pacote. Hoje mudou tudo. Tá? As tecnologias estão aí, basta ter uma pessoa no caixa. O homem já carrega a sacola, porque antigamente o homem não carregava a sacola, então tinha que sair com a mercadoria embrulhada. Ele coloca tudo dentro, vai passando no scanner, aquele scanner já vai fazendo toda a contabilidade, somando tudo, dando baixa no estoque, desmagnetizando a etiqueta, porque, quero avisar para quem não sabe, toda a mercadoria hoje é etiquetada magnética, então para a prevenção de roubo não precisa ter o segurança, basta ter um sistema de captação na hora que passa. Então são 4 empregos que se transformaram em um. Então tudo isso é o varejo moderno, tudo isso é uma questão de modernização que cada vez mais a máquina vai substituir o homem. E se esse homem não tiver o treinamento, não tiver a capacidade, e para isso a gente tem na área sindical, temos o SENAC, para capacitar essa mão de obra, né? Se ele não for procurar esses treinamentos, o mercado de trabalho para ele vai se fechar cada vez mais. Olha só, a gente tem mais uma participação e estamos no finalzinho do bloco. Vamos lá, Dani. Paulo Sérgio Souza tem 2 perguntas. Primeiro, ele pergunta quais as expectativas do comércio para 2017 em relação ao aumento de 6,5% do salário mínimo e também o que o lojista pode esperar de benefícios do Sindilojas. Aí a gente pode falar desse planejamento de qualificação para 2017, né? Vamos primeiro... Se você puder ser breve, tá, que é difícil ser breve, mas vamos lá. Vamos primeiro na questão do salário mínimo. Efetivamente é uma massa salarial que vai entrar no consumo, né? Infelizmente, como nós temos um país que ainda tem um resquício muito grande da época das inflações, dos indicadores, acaba que há muitos reajustes e esse salário mínimo acaba não sendo apropriado pelo varejo, mas com certeza boa parte dele vai injetar na economia e isso vai movimentar. Lembrando que hoje praticamente o maior pagador de salário mínimo é o Estado, principalmente as prefeituras, as 5.500 e poucas prefeituras, porque dentro das atividades empresariais, os salários, os pisos salariais já estão muito maiores que o mínimo. Então o Estado, através das prefeituras e através das aposentadorias, que é o grande pagador do salário mínimo. Com relação ao apoio, o sindicato do lojista ele tem entre as missões apoiar tecnicamente os seus lojistas. Então nós damos o apoio na questão de treinamento, de capacitação, não só para o lojista, mas para o seu funcionário. Damos o suporte jurídico através do direito trabalhista, direito comercial, direito do consumidor, que tem uma demanda cada vez maior. Infelizmente, o consumidor não sabe exatamente o que tem direito e o lojista também não se prepara para isso, então existem uns conflitos. E as assistências sociais que o sindicato tem também, a convenção coletiva de trabalho, que tivemos até algumas questões aí. O sindicato, ele junto com o sindicato patronal, ele leva as suas demandas, tanto o trabalhador quanto o empregador, eles têm assembleias, primeiro as suas assembleias, cada um dos seus sindicatos, levam as suas propostas. Sempre quem dá início é o trabalhador, leva uma proposta. Essa proposta é analisada pela diretoria do sindicato, que leva a sua Assembleia Geral. Alguns pontos, principalmente vale alimentação, reajuste do salário mínimo, são discutidos nessa Assembleia e são propostos.
impostos. E isso vai se ajeitando até que se chega num acordo. Aí nesse acordo está o horário de funcionamento do comércio, que tivemos um grande avanço esse ano, que foi estender nos feriados. Porque o comércio aos domingos, ao contrário do que muita gente pensa, é normal hoje em dia. Só necessita de acordo para abrir nos feriados. E até ano passado a gente abria só durante 6 horas. Esse ano a gente já conseguiu fechar para 10 horas. Quer dizer, atende a demanda do lojista de rua, atende a demanda do lojista do shopping center, que tem um horário mais estendido, e atende principalmente a população. E a questão de mas isso a gente esbarra na lei. Vou terminar só. Nós esbarramos na lei. Tem lei municipal que esbarra no horário de funcionamento, que nunca, às vezes, não é o que a gente quer, é o que a lei manda. E aí a gente tem que cumprir. É isso. Olha, então eu desejo realmente que 2017 seja um ano de consumo consciente, promissor e muito trabalho, essa questão do consumo consciente, porque pagar juro para cartão de crédito ou pagar juro para advogado tira a oportunidade de comprar uma camiseta a mais, mesmo que seja igual a que a Aracy falou, mas uma camiseta a mais que pode ser consumida no varejo. Uma pergunta é: qual a saída para sair da crise? Né? A criatividade está sendo usada, é necessária para os lojistas e há previsão de que o comércio volte ao normal? A previsão é que a gente retome a partir do segundo semestre de 2017, desse ano, em função de algumas medidas econômicas que foram tomadas agora no final do ano. Nós temos uma questão aí que é recente, no dia 26 de dezembro, uma medida provisória que liberou uma negociação que até então era impeditiva, que o lojista não podia ter 2 preços dependendo do meio de pagamento. Isso veio, de certa forma, facilitar a negociação vis-à-vis do consumidor, principalmente aquele que tem dinheiro na mão, porque foi permitido diferenciar preço de se é à vista ou a prazo. Só que à vista é muito fácil, é dinheiro. A prazo, a coisa não é tão fácil assim, porque você tem vários meios de pagamento. Tem cartão de débito, tem cheque, tem cartão da própria loja, tem duplicatas ou boletos de bancário, e você tem um cartão de crédito externo. Mas isso, de qualquer maneira, vai facilitar a negociação e vai impedir vai facilitar a negociação. E a questão da criatividade, ela está sendo colocada, está sendo desafiada todo dia, o lojista, o empresário, de uma maneira geral, a criar. E aí tem compartilhamento de produtos, tem promoções, aproveitem as promoções de janeiro, porque elas estão mais intensificadas do que nos anos anteriores, porque precisamos pagar os nossos fornecedores, precisamos desocupar o espaço da loja para as novas temporadas que vem aí, o material escolar está chegando, daqui a pouco Carnaval, daqui a pouco Páscoa, então a gente precisa colocar essa mercadoria para fora. Então quem tem dinheiro, aproveite as promoções do mercado dele, que ainda está abastecido. O problema da promoção é que às vezes você não encontra o tamanho que quer, a cor que quer e o modelo que quer, mas de qualquer maneira sempre tem sempre aproveita. Comprar por comprar. Senão se fizer isso vai dar trabalho para a Aracy. Mas janeiro é um mês bom para ir atrás dessas pesquisas aí que o preço está bom. É aquilo que falamos no final, é a compra consciente, porque não adianta nada a pessoa comprar e depois se aperrear. Eu posso falar um pouquinho sobre o livro que tu vai sortear? Ou na hora do sorteio? Não temos tempo. Porque é a história do comércio de Belém. Esse livro foi editado ano passado, pela comemoração dos 400 anos de Belém, e conta a bibliografia de 116 personalidades lojistas no século. Muito bacana, muito interessante. O Jorge veio aqui ao programa falar sobre o assunto. Exatamente, eu vim do lançamento, quando a gente estava terminando. Agora o livro está contemplado. Pois é isso, Dan. Então vamos fazer esse sorteio. Vamos. Gisele, tem alguma outra questão? Bom, só não deixem de visitar a biblioteca. A partir de fevereiro. Pronto. Enquanto isso, as 3 bibliotecas do sistema que estão abertas: Carmen Souza, Francisco Mendes e Vicente Salles. Ok, todos convidados. Ok, aqui. Vamos lá. Quem ganhou o livro? Paulo Sérgio Souza. Paulo Sérgio, venha buscar seu livro, Departamento de Marketing da TV Cultura.
até às 18 horas. Senão, amanhã você pode vir com tranquilidade. Eu quero desde já agradecer a todos pela presença. Obrigada, Bruno, pela parceria. Obrigada, Dani. E a gente vai ficando por aqui. Mas amanhã tem muito mais bate-papo às 2h30 da tarde. Eu te espero.